Você está preso naquele que é o príncipe desse século, naquele que é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz em Coríntios, no capítulo 4, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não crêem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Cristo é o único na qual nós podemos depositar a nossa fé, para que através dele nós possamos obter vida e vida com abundância. Como o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas ele veio para que através dele o mundo fosse salvo por intermédio dele. A própria palavra também nos declara, porque esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. A Bíblia declara no livro de Provérbios, no capítulo de número 14, a Bíblia declara que é um caminho que diante dos olhos do homem parece ser bom caminho, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Acredito que muitos estão aqui, têm praticado coisas que diante dos seus olhos parecem ser coisas boas, parecem ser coisas certas, parecem ser coisas legais, até porque a concupiscência da nossa carne, muitas vezes ela nos inclina para nós praticarmos coisas que não agradam a Deus. E essas coisas, quando nós praticamos, aparentemente é legal para nós, aparentemente é uma coisa boa para nós, mas o fim dessas coisas, ela será destrutiva para nós. Mas Deus, Todo-Poderoso e tão misericordioso, Ele sempre tem enviado os seus servos, os seus filhos, para nos mostrar o caminho da salvação. Assim como eu disse que é um caminho que parece bom, mas o fim é caminho de morte. A própria palavra também declara que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho perfeito que cada um de nós aqui temos que andar ou devemos andar chama-se Jesus Cristo. Jesus é o único caminho pela qual nós temos para nós podermos se achegar ao Pai. Jesus é o único meio pela qual Deus nos concedeu para que através dele nós podemos viver. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, você que tem ouvido a palavra de Deus, é da vontade de Deus, diz a palavra de Deus, que todo mundo seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a salvação está no nome do seu Filho. A Bíblia declara no livro de Atos, no capítulo de número 4, no verso de número 12, em nenhum outro nome há salvação, pois nem debaixo do céu, nem debaixo da terra existe um outro nome dado pelos homens, pela qual nós devemos ser salvos. A salvação só está no nome de Jesus. A salvação só é por intermédio de Jesus. Por mais que você tenta fazer ou praticar qualquer ato de justiça, se não for por meio de Jesus, se não for através de Jesus, você jamais obterá a vida eterna. A Bíblia declara no livro de Atos, no capítulo de número 16, no verso de número 31, a palavra de Deus declara: e responderam a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? E Deus, pela sua graça, nos enviou aqui para mostrar, para apontar, para indicar o caminho da salvação. E o caminho da salvação chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então você que está ouvindo essa palavra, a Bíblia declara que nós não precisamos ser meramente um ouvinte, mas um praticante da palavra. Porque os que serão salvos são aqueles que praticam a palavra, não simplesmente um ouvinte. A palavra de Deus declara: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra. Deixa eu dizer para você, você pode ser um ouvinte e não sendo um praticante. Se você simplesmente for um ouvinte e não um praticante, a palavra não pode fazer nada para ti. A palavra não pode te salvar. Mas se você é alguém que ouve a palavra e pratica, essa mesma palavra vai te salvar. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu me lembro que alguns anos atrás eu não conhecia Jesus. Eu vivia a minha vida do jeito que eu achava que tinha que viver. Praticava as coisas da maneira que eu acho que eu tinha que praticar. Até que as pessoas começaram a falar de Jesus para mim. E muitas vezes eu ia na igreja só para poder enganar as pessoas. Mas sem querer, eu comecei a ouvir a palavra.
comecei a praticar a palavra. E Jesus, pela sua graça e misericórdia, me concedeu a vida e vida com abundância. Por isso é que eu estou aqui, não para falar de qualquer pessoa, mas estou aqui para falar daquele que te criou, segundo a sua imagem e semelhança. E Deus nesta tarde te chama. E Deus nessa tarde te convida. Você a se voltar para Ele. Você vir novamente para Ele. Porque Ele quer transformar a tua vida. Porque Ele quer mudar a tua vida. Provavelmente você é alguém que tem se questionado. Cadê Deus? Onde Deus está? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no lugar que sempre Ele esteve. Problema não está com Deus. Problema está com cada um de nós aqui. Que não tomamos decisão de acordo com a palavra de Deus. Todas as nossas decisões têm sido contra a palavra de Deus. Todas as nossas decisões são baseadas na nossa vontade da carne, baseadas nos nossos desejos. A palavra de Deus declara: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia declara que tudo que está no mundo é a concupiscência da carne, a soberba da vida, e não provém do Pai, mas provém do mundo. E a Bíblia também declara que a inclinação à carne, ele gera morte. Mas aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, esses terão vida e vida com abundância. A palavra de Deus nos declara no livro de Lucas, no capítulo de número 16, no verso de número 19. A palavra de Deus começa a nos contar uma história de um homem que a Bíblia lhe chama de rico e outro nome que a Bíblia lhe chama de Lázaro. A palavra de Deus declara que os dois morreram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós que estamos aqui, um dia vamos morrer. A Bíblia diz que há um homem está sujeito a morrer uma só vez. Após a morte, siga-se o juízo. A palavra de Deus declara que os dois morreram. A Bíblia declara que rico ergueu os seus olhos para cima e ele viu o pai Abraão. E a palavra de Deus declara que rico disse: pai Abraão, permita com que Lázaro vá à terra. Vai à terra, porque eu tenho 5 irmãos que vivem na mesma vida que outrora eu vivi quando estava na face da terra. A Bíblia declara que pai Abraão disse para ele: na terra tem Moisés, na terra tem os profetas, ouçam-os. Por palavras simples, Moisés estava dizendo: não, na terra tem homens e mulheres que ainda pregam o evangelho, que ainda falam da palavra de Deus. Creiam neles e vocês terão a vida eterna. A Bíblia declara que o rico também pediu: permita com que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque aonde estou ardendo em chama. Deixa eu dizer para você, o sofrimento que o rico estava enfrentando era tão grande, mas tão grande que não se compara com qualquer sofrimento que nós temos aqui na face da terra. Deixa eu dizer para você, todo sofrimento aqui na terra é sofrimento passageiro, mas após a morte, a Bíblia declara, é eternidade. A eternidade só tem princípio e não tem fim. E Deus, pela sua graça, misericórdia, enviou seu Filho Jesus para que você creia nele e seja livre desse lugar para a glória do seu nome. Então você que está me ouvindo aqui, você que já ouviu, que tem ouvido a palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão. Não ser meramente um ouvinte, mas um praticante da palavra. Provavelmente você está me dizendo: não, eu não consigo obedecer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não fomos até Deus para poder nos dar vida eterna. A Bíblia declara que Deus veio até nós, por intermédio de Jesus, para poder nos dar a vida eterna. A tua responsabilidade, a minha responsabilidade, é simplesmente crer. É simplesmente crer na palavra, para que Deus possa te conceder vida e vida com abundância. Assim como qualquer um aqui, primeira coisa que faz é nascer. Depois de nascer, aí começa a colocar vestimenta. É exatamente isso que Deus quer de você. A decisão que Deus precisa que você toma é crer na sua palavra. A Bíblia declara no livro de Romanos: a saber, se com tua boca você confessar e no teu coração você crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus ressuscitou Ele entre os mortos, tu serás salvo. Pois com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração crê a respeito de justiça. Para mim terminar, eu quero que você preste bem atenção nisso que eu quero falar para você. Deus é aquele que nos justifica. E o que é justificar?